Pais amados, estamos aqui já na lição 13, né? A última lição dessa revista, né? Que tratou sobre cosmovisão cristã e o subtítulo Vetores para a Vida. A lição 13 tem como título também A Volta de Jesus. Estou aqui com o irmão Daniel, o autor da revista, e estamos felizes, né, de estarmos nessa parte final também, depois de muitos dias, muitas lições, aprendendo bastante. É motivo de alegria mesmo, chegamos à 13ª lição, estamos fechando o primeiro trimestre do ano de 2024, né? Passou muito rápido. Para a gente aqui foi um prazer estar nesse momento aqui com vocês, podendo refletir, mesmo nós aprendendo mais sobre a palavra de Deus aqui, né? Nós comentamos a revista, mas também aprendemos e somos alimentados por essa palavra que tem um compromisso em si mesmo de se renovar a cada manhã. E esse título ele vem de fato como um fechamento, né, do propósito. Por que caminhamos com essa cosmovisão, né? Por que seguimos a cosmovisão cristã? Por que buscamos fazer a vontade de Deus, né? E não as nossas próprias vontades? Qual é o fim de tudo isso, né? Temos um texto-chave aqui, Paulo, bem importante, que está lá em João capítulo 14, versículo 3, onde a palavra diz: "E se eu for e lhes preparar lugar", Jesus dizendo, né, "voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver." Acho que uma síntese importante disso aqui é que a Bíblia de fato relata para a gente um plano de salvação, né? Parte do princípio da queda do ser humano e da redenção através de Cristo, mas não fica somente na graça para essa vida, como Paulo diz, né? Se nós esperamos somente para essa vida, somos miseráveis. Então existe um propósito eterno, que é estarmos e vivermos com Jesus, ao lado dele. Então nós vivemos por esta visão, nós vivemos para nos aproximar de quem ele é, né? Buscando ser como ele foi, para que um dia nós possamos estar com ele, né? De fato sermos um com Cristo e em Cristo, com o corpo de Cristo. Dois objetivos aqui dessa aula de fato são compreender a volta de Jesus segundo a cosmovisão cristã e refletir sobre o aspecto da própria vinda de Cristo. O texto da nossa leitura, ele está aqui em 2 Pedro 3, do 1 ao 14. É um texto mais longo, mas um texto precioso para nós, onde a palavra diz: "Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. E em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor.
Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, quando nós falamos da vinda do Senhor, Paulo, é um versículo que me chama muita atenção, né? O versículo 9, onde a palavra diz, né? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não retarda, tem uma versão não, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, nós pensamos, refletimos sobre o texto, né? O quanto somos questionados sobre a vinda de Jesus. Existem correntes teológicas que hoje, inclusive, questionam o novo céu, a nova terra. Eles questionam o próprio fato do arrebatamento da igreja, né? Então, existem correntes que me assustam um pouco em relação a esse tema, porque fogem de uma verdade bíblica, o Senhor virá. E, de fato, muitas vezes as pessoas encaram a promessa da vinda de Jesus como sendo, olha, Deus está demorando, mas, na verdade, a paciência de Deus, né? Se nós lemos lá a carta 1 Coríntios capítulo 13, a palavra vai dizer que o amor é paciente. Uma das características do amor é que ele é paciente. Então, nós entendemos aqui que o amor, como sendo o próprio Cristo, ele escolhe ser paciente, né? Ele não retarda a sua promessa, mas, na verdade, ele está sendo paciente para que as pessoas possam compreender um modo santo, imaculado de viver, né? E que elas possam se arrepender da sua forma vã, vazia, pecaminosa de viver, para que elas possam alcançar a sua salvação e, de fato, serem recolhidas nesse arrebatamento para estarem ao lado de Cristo. Então, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Antes, ele é paciente, ele é longânimo, não querendo, não é a intenção de Deus, não é a intenção do nosso Senhor Jesus, que qualquer um de nós se perca. É incrível. Para mim, esse texto é incrível porque ele escancara um realismo, assim, para mim, tremendo. Acho que eu consigo imaginar pessoas fazendo essa pergunta, né? O que houve com a promessa da volta de Cristo, né? Consigo imaginar várias pessoas, né, que a gente conhece, né, ou várias ideologias, pessoas que seguem ali, que falariam essas frases aqui, questionariam, né, iriam ser incômodas ali com essas questões. E Pedro já, né, inspirado pelo Espírito Santo, já estava vendo isso, de que, nos últimos dias, né, vai ter um monte de gente fazendo o que quer, seguindo o seu próprio coração, suas próprias paixões, porque a paixão escraviza, né? A paixão, a pessoa não é racional, né? Ela é, pelo contrário, né? Ilógica, ela é até um pouco selvagem, e curioso que ela, em sua loucura, né, gera questões que são aparentemente difíceis. Então, a promessa, né, cadê ela, né? Não tô vendo, você tá aí falando de Jesus, né? Séculos aí e não tô vendo nada, né? E Pedro, né, eu gosto de, quando sempre encarar uma carta de um discípulo, né, de um apóstolo, procurar o mestre. Então aqui Pedro recita Jesus, que Jesus também usa Noé para falar dos tempos finais. Então Pedro aqui está citando o mestre dele, Jesus, que falou do exemplo, né, de Noé lá do Gênesis, né, como ilustração dos dias finais, de que, olha, também naquele tempo demorou uns séculos ali, né, de construção de arca, e aconteceu, né? Parecia loucura na época. E veio água, veio chuva, algo inédito, que mudou tudo. E veio depois a questão do tempo, né, dessa questão da demora, da promessa, do 1000 anos como um dia para o Senhor, de que a nossa noção de tempo era muito frágil, né? Ela é muito pequena, ela é muito limitada. Então, a gente se deixa levar para, ainda mais numa geração em que é tudo na hipervelocidade, né? A comunicação é hiperveloz, as mensagens são
num tempo que a gente até se perde, né? A informação corre que a gente tá perdido, né? A gente tá até atrasado com as informações. Mas o tempo de Deus não é assim, né? Ele é perfeito, Deus fez as contas, né? Ele olhou para o destino da humanidade, olhou para o destino de cada pessoa, ele fez as contas, ele sabe, ó, é esse dia, né? Coisa que nem os anjos sabem. Jesus não quis revelar para os discípulos, né? Disse, né, que está com o Pai. O tempo e a hora, né, desses dias está com o Pai, né? Até que as taças sejam cheias, até que tudo esteja perfeitamente alinhado para que ele venha. Exato, e nós vemos que, como nós já mencionamos em aulas anteriores, Paulo, existe um livro, né, que é o Apologética Pura e Simples, de Alistair McGrath, que é um professor de Oxford contemporâneo nosso, que vai dizer que essa é a diferença, né? Essa esperança que nós temos naquilo que é eterno, na vinda de Cristo, ela é de fato a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê no próprio Deus, em Jesus Cristo, na palavra de Deus. E um dos pontos que nós entendemos a partir dessa visão, né, da cosmovisão bíblica sobre a volta de Jesus, é que a volta de Jesus, quando nós olhamos para a volta de Jesus, nós não podemos entender a volta de Jesus somente como sendo um elemento para a nossa salvação. Mas nós temos que entender este elemento da volta de Jesus como sendo um chamado à responsabilidade dos cristãos. A responsabilidade do trabalho, da evangelização, de alcançar o perdido, de apresentar Jesus àqueles que necessitam conhecer, para que nós possamos, né, acelerar, digamos, a vinda aqui de Cristo, e que nós possamos levar essa mesma esperança que nós carregamos no nosso coração àqueles que se encontram perdidos, desanimados, abatidos, sobrecarregados, presos. Então, nós temos esse chamado à responsabilidade que diz respeito à vinda de Jesus, né? Nós precisamos preparar o caminho para que ele volte, né? Que nós possamos ser como João Batista, né? A voz que clama em meio ao deserto, preparando o caminho do Salvador, né? Preparando os corações para que eles possam receber a Cristo e alcançar o prêmio da salvação, né? Soberana vocação aí, para que nós possamos estar com Cristo. E esse tema ser o último da lição da revista faz todo sentido, de que ao longo das lições a gente estava falando sobre o quem somos, né, o porquê somos, né, tudo que a cosmovisão cristã está abarcando em termos de identidade, em termos de prática no dia a dia, prática no cotidiano, nas áreas da vida, seja trabalho, seja vida na igreja, seja lidando com o sofrimento, seja lidando com os pensamentos, com a sexualidade, então coisas do tempo presente, de certa forma. Só que aqui a gente está olhando pro futuro, né, para a conclusão. Não só a conclusão da vida individual de cada um, mas a conclusão da história humana. Então, que nós cremos que está aqui, nesse evento, né, que esperamos, ansiamos, né, a esperança, como você falou, né, citando o Alistair McGrath. Então, e nós temos que ter isso bem forte, porque o texto também bíblico vai nos chamar de embaixadores, né? Então, temos uma pátria, né, celestial, a quem nós fomos delegados, a quem nós pertencemos, a quem nós voltaremos, a quem nós voltaremos ainda não conhecendo, né? É um dos paradoxos, né? Nós vamos voltar para um lugar que a gente não conhece. Então, A volta dos que não foram. é a volta dos que não foram. Então voltaremos, né? Retornaremos pro princípio, né? Pro estado de estar com Deus, ligado com Deus plenamente, com Ele às claras. E ansiamos por isso, né? Somos embaixadores, então estamos aqui representando Ele, falando dele, falando, ó, essa terra vai ceder, né? Esses reinos vão cair, os tronos cairão, os poderes humanos vão cair, os poderes das trevas vão cair, mas um poder não vai cair. Esse já começou e vai se espalhar e reinar de glória em glória E eternamente. e eternamente. Queremos um bom final, mas não é um fim. Exatamente. E a gente às vezes não para avaliar a dimensão do eterno, né? Sim. Então, assim, é imensurável, de fato. Acho que não cabe dentro da finitude do nosso pensamento.
Mas, de fato, é isso, assim, o objetivo dessa aula é, de fato, que a gente alcance, né? Porque até então nós falamos da vida cotidiana, falamos de elementos da vida, que nós olhamos para a eternidade, mas miramos a eternidade, mas porque miramos a eternidade, vivemos de uma forma diferente. Vivemos a partir dessa cosmovisão, né? Dessa lente. Essa lente mira a eternidade, mas reflete, de fato, no aqui e no agora. Mas qual é o final, então? De fato, o final é que a gente viva uma vida com o objetivo de alcançar esse prêmio, de alcançar essa salvação que nos é dada por meio da graça. Então, como o cristão deve agir, né, para ser salvo, de fato? Acho que um grande resumão é a gente crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque isso vai trazer para a gente um novo modo de viver, né? Isso vai trazer para a gente o fundamento de seguir a Cristo, de viver segundo aquilo, né, que Ele nos ensinou, de fato, viver a cosmovisão cristã. O segundo é a gente precisa se arrepender e confessar que Jesus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Bíblia também nos fala e nos recomenda, né, que nós sejamos batizados. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, nós precisamos também viver segundo os ensinamentos de Jesus, que é sobre isso que nós falamos durante toda a revista, Cosmovisão Cristã, praticar as obras de Cristo, né, as boas obras em favor do nosso próximo e perseverar na nossa fé. Porque a salvação também é uma questão fundamental de fé, né? E a fé, ela precisa ser utilizada durante toda a nossa jornada, né? Como diria aquela velha frase, aquela velha máxima, né? Enjoy the journey, né? Então nós precisamos aproveitar esse processo de uma forma saudável, que de fato a gente possa viver nesse momento das nossas vidas, né? O aqui e o agora, intensamente amando a Cristo, fazendo, né, com que o nome do Senhor seja honrado sobre todos os aspectos da nossa vida, levando o nome do Senhor ao conhecimento de todos aqueles que precisam ser salvos, assim como nós, né? Sim. Eu gosto que nesse momento aqui, né, estamos já nas últimas palavras até da revista, de que no final a gente tem que voltar para o básico, para o ensino, para as bases da fé, para os fundamentos, os pilares do que é neles que a gente vai compreender, né, quem nós somos, né, do ser renovado, né? Ser renovado é o quê? É relembrar algo que a gente já está quase esquecendo. E o crente gosta de esquecer, né? A carne quer que a gente esqueça das coisas de Deus, né? Nesse duelo carne e espírito. Então a gente tem que estar sempre renovando a mente, renovando o coração, encharcado, né, das coisas de Deus, deixando sempre com mais azeite na botija, mais óleo para a lâmpada não se apagar. E isso é com a base, que é Cristo, né? Seja crer nele, seja estar sempre renovando o nosso arrependimento, né? Buscando, né? Nunca achar que a gente está perfeito, mas reconhecendo que precisamos confessar nossas falhas, buscar, né, ser diferentes, buscar o Espírito Santo, né? Estar, né, os batizados, né, estar nos cultos de ceia, estar lá sempre relembrando, né, a memória do Cristo morto e ressurreto, ver, né, que com a leitura bíblica, né, você vai sempre perceber que você tem pontos a melhorar, né? Tem coisas que você não está ainda alinhado com a palavra, coisas que o Espírito Santo vai mostrando para você. Então, estar com a leitura bíblica em dia ajuda você a perceber que você não está, né, no estado 100% de santidade, que você fala, nossa, eu preciso melhorar em tantos aspectos. Então, descobrir coisas que Deus quer falar com você, que Deus quer te usar. E, como já vimos, né, estar ligados ao grupo, né, ao rebanho, à igreja, ao povo de Deus. Eu gosto muito de um dos versículos que eu gosto de usar para falar de resumos de Deus. É quando Deus fala com Miqueias, no capítulo 6, de que, homem, Deus já te falou que é bom, né? O que Deus exige de você, né? Seja justo, ame a graça, ande em pureza, né? Comigo, né? Ande comigo em santidade. Então, Deus já falou pro homem o que é bom. Só que o homem esquece. Ele tenta atalhos, tenta fazer do seu próprio jeito, mas não é do seu próprio jeito, pelo contrário, né? É buscando o melhor espelho, buscando o caminho que está iluminado.
por mais que para a carne seja desagradável, para o espírito, né, que está sempre pronto, é sempre olhar para o Cristo, o autor, consumador. Ele é aquele que vai dar as lentes para esse óculos que a gente usa, né? Essa cosmovisão que a gente está colocando. É ele quem vai fazer com que a visão exista, né? Que não seja apenas um breu, não seja apenas uma visão tenebrosa, de trevas. É ele quem vai dar sentido às coisas. Então, ainda que eu fosse cego, o sol ainda é sol e ele ilumina. Então, e é pelo sol, né, pela luz do sol que batendo nos objetos que eu consigo ver quem são esses objetos, né, pela reflexão deles. Então, a partir da fonte de luz que as coisas ganham textura, ganham sentido, ganham formato, ganham não apenas o 2D, mas a terceira dimensão, ganham profundidade. Então, Cristo vai ser a nossa régua. Então, quando a gente fala de cosmovisão, eu estou falando, quem que é a minha régua? Quem que é a minha referência? Quem que é a minha lâmpada? Quem que é o meu sol para me guiar? E, sendo cristã, é o próprio Cristo, é o Messias. É Ele quem é a nossa referência, a nossa boa medida de balança. E além do elemento da salvação, né? Então, conclusivamente aqui, o que a gente traz é que além desse elemento da salvação servir de conforto para o cansado, para o abatido, ou de esperança para aquele que está vivendo de fé em fé, diariamente lutando, né, para viver segundo a régua que é Cristo, segundo a meta que é ser como Ele, também existe o elemento de que dois pontos de vista estão postos à mesa. Então, o primeiro ponto de vista é daquele que crê, que é conduzido para essa esperança. Sim. O segundo ponto de vista é o do secularismo, da visão não cristã, que é aquela visão que vai jogar todo mundo para a caixinha do nada. Morreu, acabou, nós somos pó e não temos nenhum tipo de eternidade nos aguardando. Para aquele que crê, há também a concepção de que aquilo que nós vivemos, ou a forma que nós vivemos, vai definir a nossa eternidade. Então, por isso lutamos, por isso corremos, por isso queremos viver como Cristo e em santidade. Tropeçamos, vacilamos e fazemos uso da graça de Cristo, porque Cristo já pagou o alto preço. Ele já cumpriu a missão mais difícil. Ele veio, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu Cristo, para morrer, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que eles tenham um encontro com a vida eterna. Então o preço já foi pago. A nós cabe tentarmos e lutarmos para ser todo dia como Ele. E então precisamos buscar esse caminho de excelência em Cristo. Então esses dois caminhos estão postos na mesa e nós precisamos todo dia fazer uma opção. Sim. Vivemos segundo a visão secular, a visão não cristã, ou vivemos segundo a cosmovisão cristã e sermos parecidos com Cristo, para podermos desfrutar, né, do que eu trago aqui nos dois últimos textos da conclusão, que são dois versículos que particularmente até me emocionam, falam muito comigo. O primeiro está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, passou perto, né, do que Deus imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. E ali também em Apocalipse, né, 21, versículo 4 e 5, a palavra diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse versículo até me arrepia um pouco, né? Porque nós imaginamos a cena do próprio Deus assentado no trono, dizendo: Eu estou fazendo nova todas as coisas.
E anota aí, porque essas palavras são verdadeiras e elas vão acontecer, elas são dignas de confiança. Então nós caminhamos para esse caminho, com essa visão, para que nós possamos alcançar, né? Para que a gente possa alcançar essa meta de viver o que olhos não viram, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, ou mente nenhuma conseguiu imaginar, que é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Precisamos amar a Deus, né? Cada dia mais e mais e mais. Eu lembrei tem um filósofo matemático, teólogo também, Pascal, que ele fez alguns chamam de aposta de Pascal, de que não vale a pena você correr o risco de estar errado apostando sua eternidade contra Deus. Então, se você estiver errado, você perde sua eternidade. Então, você nunca vai vencer o infinito. A tabela verdade de Pascal. Você nunca vai vencer o infinito. E uma frase que aparece algumas vezes no texto bíblico é: "Cri, por isso falei", né? Então, crendo, né, primeiro, depois eu afirmei, declarei, proclamei. E justamente com esses textos finais do livro de Apocalipse, né? Antes, né, o crente imaturo, né, o medroso, vai olhar para o texto de Apocalipse e vai ficar com medo. Mas agora, né, ele que já está mais antenado, né, mais cheio da presença, né, ele tem esperança, né, desses dias finais. Por mais que apareçam, né, algumas catástrofes, né, são para consumar, né, são para enrolar esse céu aí, né? Eu acho muito bonito, né, a ilustração bíblica, né, que o céu vai ser enrolado, né, como se fosse um tecido, né, algo que fisicamente até a gente gasta a nossa imaginação de que Deus vai enrolar tudo, né, vai consumar, vai fazer uma nova dimensão, coisas novas, né, a Jerusalém vai descer, então tudo vai ser diferente, né, até quem sabe a física, a matemática vai ser diferente, que é uma nova realidade que a gente não consegue nem imaginar, né? Exatamente. As ruas de ouro. Por que de ouro? Porque o ouro vai ser tão desprezível, né? Que ele vai ser um paralelepípedo da rua. É uma matéria-prima qualquer. Qualquer coisa. E é muito, muito legal de fecharmos essa lição exatamente com essa perspectiva de que nós, enquanto cristãos, não devemos temer, mas ansiar pela vinda de Cristo, né? Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E oramos para que isso aconteça, que nós estejamos preparados enquanto igreja, enquanto cidadãos, enquanto na nossa vida integralmente, né? Que nós estejamos preparados para sermos recolhidos ao convívio com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança e por isso caminhamos nessa cosmovisão. Irmãos, eu particularmente aqui, quero agradecer, né? Também vou abrir para o irmão Paulo falar um pouquinho, mas agradecer por essa jornada juntos. Uma jornada de fato de aprendizado. Como abrimos aqui falando nessa última lição, é uma lição especial que visa de fato fechar o ciclo do porquê nós vivemos como vivemos enquanto cristãos, porque pregamos, porque cremos nessa mensagem. Sim. E quero agradecer por toda a sua atenção, por toda a sua dedicação no estudo das lições. Me coloco aqui também, né, como um servo para servi-los no que precisar, e se em algum momento também pudermos compartilhar pessoalmente, em alguma instância, nos encontrarmos pelos corredores, né, da vida, ficarei feliz em conhecê-los. Mas, de antemão, agradecer pela sua paciência, pela sua colaboração, pela sua atenção aqui, e que Deus possa abençoar você, o seu ministério, a sua casa, a sua família, os seus alunos, de uma forma tremendamente especial. Paulo, fica à vontade também. Sim. Eu sigo, né, no tom de agradecimento. Lembrar, né, de que todo esse trabalho passa por muitas mãos, desde da escrita, da produção, do audiovisual, da preparação, da postagem do vídeo, de você que recebe a revista, da pessoa que ajudou a transportar, a vender, e a ponta, né, que é o professor, às vezes acaba sendo esquecida. Então, se valorize, né? A gente agradece você que está buscando a palavra, que está se preparando, que está lendo, que está pensando nos alunos, porque
há mérito, a honra é gigantesca, né? A galardão, né? A recompensa para aquele que quer falar da palavra de Deus. Quão raro, né? É encontrar jovens que queiram compartilhar da palavra de Deus com seriedade. Então, há galardão, Deus vê, Deus reconhece. Então, mais do que o meu agradecimento, né? Ou o meu reconhecimento é saber que há um Deus que tudo contempla. Deus possa abençoar cada um de vocês. Seguimos por aqui e fazemos voto de que continuem se aplicando nas próximas revistas, nas próximas lições. Um grande abraço para vocês.